se comunicar com as massas. Vamos lá. Então, diante das milhares de pessoas aqui presentes e recebendo a honra do professor titular Gilberto Bercovitch, meu professor da graduação e professor de tantos aqui, foi-me cedida a honra de dar início oficial a esse evento de lançamento do livro do Matheus Rocha Tomás, uma obra de quase 1000 páginas, a história não contada da TGE no Brasil, com detalhes imperdíveis a cada página. Juristas Adaptáveis, Ditadura e Ensino Jurídico no Estado Novo, 1937 a 45. Então a nossa dinâmica vai ser: o Matheus vai apresentar a obra resumidamente, mais resumidamente do que ele escreveu, e depois teremos então breves comentários do professor Bercovitch e brevíssimos comentários meus, se sobrar algo ainda a dizer. Matheus, então, obrigado pelo convite, obrigado pela presença do professor Bercovitch e faça seu discurso, por favor. Olá, boa noite a todos e a todas. Primeiro gostaria de agradecer o convite do professor Lucas Amato para falar aqui na Faculdade de Direito da USP, professor Bercovitch, são dois grandes amigos. É uma honra falar aqui. Eu não sei se o Lucas sabe, eu falei com o Bercovitch quando nos encontramos da penúltima vez. Eu vi aqui ao São Francisco, eu tinha uns 13 anos com meu tio, que hoje é padre, ele veio visitar a igreja aqui ao lado. Eu vi aqui aos 13 anos e olhei, e fiquei encantado e programei para estudar aqui. Estudei, fiz vestibular, enfim, passei, mas acabei por desígnios da vida ficando na UNB, em Brasília. Então, mas o São Francisco é sempre uma alegria vir aqui. O professor Bercovitch participou da banca de arguição da tese, que foi aprovada agora em fevereiro na UNB, foi uma grande honra. E o trabalho, enfim, foi publicado agora, lançou esse mês. É uma tese que o problema central assim, que me inspirou a escrevê-la foi a imensa maioria dos livros de TGE, talvez os 3 mais canônicos, assim, mais clássicos, do professor Dalmo Dallari, que foi professor dessa casa, do professor Miguel Reale, também professor dessa casa, e do professor Paulo Bonavides. Mesmo esses 3 livros, que são bons livros, eles, eu senti algo meio que a história da TGE como algo naturalizado. O Estado é uma criação, o Estado moderno, uma criação histórica, e a TGE surgiu para refletir sobre o Estado, porque ele é importante, algo um pouco naturalizado, dado assim. E ao ter aulas de TGE, ainda na graduação com o professor Menelik de Carvalho Neto lá na UNB, que é meu orientador, a tese de doutorado dele sobre a sanção no procedimento legislativo, ela dá talvez seja essa obra e a do professor Bercovitch, da Soberania e Constituição, sejam os 2 livros que façam essa recuperação do histórico da teoria geral do Estado. E essas obras, que eu tive primeiro contato foi com a do Menelik, elas recuperam, depois Bercovitch já no final da graduação e no mestrado e sobretudo no doutorado. Essas obras mostram que a TGE não tem uma história dada, ela tem uma história localizável, na Alemanha do século XIX, ela surge como uma ciência resistente, no contexto da restauração alemã, no contexto do Congresso de Viena, ela busca se insurgir contra as revoluções liberais do século XVIII, a Revolução Francesa e Americana, o princípio da soberania popular, e sobretudo após a vitória da Prússia contra a Revolução de 1848, se afirma como, digamos, o cerne do direito público na Alemanha. Autores como Stoll, Gerber, Laban, Gierke, Elinek, que eu chamo aqui de os pais fundadores da teoria geral do Estado, e exploram isso no capítulo 1, eles mostram essa visão, eles desmistificam, recuperar, tentar escovar a contrapelo, que falando com Walter Benjamin, essa história da teoria geral do Estado, é o grande leitmotiv da tese.
né? E nesse capítulo 1 eu recupero isso, essa história do berço de surgimento da teoria geral do Estado como uma teoria resistente, que buscava, né, sob uma capa de cientificidade, afirmar o princípio monárquico e justificá-lo, né? Paralelamente a isso, eu venho ao Brasil, né, e mostro que a época, né, o que ocorria no Brasil era um contexto de independência, de outorga da Constituição de 1824, que fez 200 anos esse ano, né, e de afirmação do princípio do poder moderador, né, que concretamente se distanciava aqui no Brasil do poder moderador de Benjamin Constant, que era um poder neutro, um poder, né, acima dos outros poderes, mas que não era um poder ativo, era um poder passivo, né. Só que no Brasil ele ganhou uma conformação, na minha visão, oposta, né. O imperador era bastante ativo, bastante influente, reinava, governava, legislava, né, ao fim e ao cabo, o que me permitiu ter uma certa, vislumbrar uma certa equivalência funcional, né, entre o poder moderador, a peculiar recepção do poder moderador no Brasil e a publicística em torno dele, com esse contexto da Alemanha, né. Depois, né, com a proclamação da República no Brasil, eu exploro isso tudo na tese, estou resumindo, né, porque 1000 páginas não tem como falar tudo. Com a proclamação da República, né, eu tento mostrar que houve, em certo sentido, né, claro, não na acepção literal do Instituto, né, mas houve um vácuo de poder moderador no Brasil, né, que foi ocupado, por exemplo, pela política dos governadores, pelas medidas constitucionais de exceção, né, que buscaram, digamos, estatuir um ente soberano no Brasil que ocupasse esse lugar que, por quase 100 anos, né, foi, digamos, o cerne do direito público e do constitucionalismo brasileiro. As medidas constitucionais de exceção, estado de sítio e intervenção federal, que vão ser usadas, né, por praticamente, sobretudo estado de sítio, por todos os presidentes da República Velha, né. Esse é mais ou menos o capítulo 1. Né. O capítulo 2 eu volto à Alemanha, né, vou estudar como essa teoria geral do Estado ela é ressignificada na República de Weimar, na Democrática República de Weimar, né, como autores como Carl Schmitt, Hans Kelsen, Hermann Heller e Smend, né, eles vão se debruçar sobre esse caldo de cultura da TGE do século XIX e vão ressignificá-la, né, cada um a seu modo tentar mostrar como ela era nos anos 20, 30, né, uma ciência já defasada nos moldes como fora escrita ali no livro, sobretudo de Jelinek, né, de 1900, a Teoria Geral do Estado. E tentam ressignificar isso, né? Então, no capítulo 2 eu tento mostrar como o paradigma do Estado Social vai ressignificar essa Teoria Geral do Estado e, paralelamente, falo do Brasil também, né? Como a Revolução de 30 vai promover reformas absolutamente estruturais no Brasil, né? Ressignificar o constitucionalismo brasileiro, o conceito de Estado, né? A relação do Estado com a economia, exploro tudo isso, né? E o capítulo 3 é o cerne, né, da tese, digamos assim, porque eu vou focar na política educacional, né, da partir de 30, sobretudo jurídica, né, para mostrar como ali, né, no contexto já do Estado Novo, claro que eu exploro a ordem constitucional de 34, aquelas tensões com a deflagração do golpe do Estado Novo, né, e me debruço nesse capítulo 3, sobretudo num decreto, né, que foi o decreto que institucionalizou a Teoria Geral do Estado no Brasil. Porque em Weimar, né, como eu abordo no capítulo 2, uma república extremamente democrática, mas cheia de tensões, cheia de ambiguidades que vão desaguar, né, por força de detratores, né, de forças reacionárias que não aceitavam, né, justamente as virtudes da República de Weimar, vão, né, incorrer naquilo que Guilherme Frankenberg chama das ditaduras constitucionais, né, que vão se espalhar mundo afora em pouco tempo. E a ditadura do Estado Novo no Brasil, em certo sentido, né, claro, não totalmente identificável com essas ditaduras constitucionais europeias, mas em certo sentido ela buscou inspiração, né, em alguns institutos e algumas práticas. E eu exploro uma delas, que é esse Decreto-Lei 2639, que ele vai desmembrar a cadeira clássica, né, de Direito Público e Constitucional, que era, né, digamos, o locus de estudo de Direito Constitucional desde o Império, em duas cadeiras, né, a cadeira de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Estado. Esse decreto passou os professores, né, antigos, os catedráticos de Direito Público e Constitucional para a cadeira de Teoria Geral do Estado e
proibiu concursos na cadeira de Direito Constitucional. Os professores deveriam ser indicados livremente pelo regime justamente para ensinarem, né, de maneira politicamente instrumentalizada a Carta de 37. E eu exploro como isso ocorreu nas 4 principais faculdades de Direito da época, né, na Faculdade de Direito, Nacional de Direito, aqui no Largo de São Francisco, né, na Faculdade de Direito de Minas Gerais e na Faculdade de Direito do Recife. Né? E aqui tem umas histórias muito interessantes, descobri muita coisa, né, nos arquivos, sobretudo nos arquivos da Fundação Getúlio Vargas e nele, né, sobretudo no arquivo do Gustavo Capanema, que foi o ministro da Educação, né, a partir de 34 e que levou à frente a política educacional do Estado Novo. Né, histórias interessantíssimas, por exemplo, o titular, né, uma história que é bastante contada aqui na faculdade e fora dela, né, do professor Sampaio Dória, que era, né, o titular de Direito Público Constitucional, e quando é outorgada a Carta de 37, o professor Sampaio Dória se recusa, né, a ensinar a carta que ele via como fascista, né, e pede uma transferência interna para a cadeira de Direito Internacional Privado. E abre-se o concurso, né, em 1940, né, para provimento da cadeira de Direito Público Constitucional antes do decreto, na verdade 39, antes do decreto. Concorrem Cândido Mota Filho e Ataliba Nogueira, né, o Ataliba Nogueira ganha o concurso, logo em seguida a cadeira é desmembrada, o Ataliba Nogueira passa para a Teoria Geral do Estado e a congregação, né, da faculdade indica o livre docente, obteve o título, né, com o segundo lugar no concurso, Cândido Mota Filho. Só que o Cândido, logo em seguida, ele assume a diretoria do DIP paulista, que era o órgão de censura, né, o braço do DIP federal aqui em São Paulo. Ele foi o grande, né, foi o presidente, o diretor-geral do órgão de censura em São Paulo. E eu analiso essas dinâmicas internas, né, mostro adaptabilidades, como está no título, jurídicas, né, um conceito do professor Ayrton Zilander, mostro adaptabilidades jurídicas desses autores. Né? Cândido Mota Filho, por exemplo, era um filho do professor Cândido Mota, aqui, né, professor catedrático de Direito Penal. Como na República Velha ele era um político, um jurista, né, um jovem jurista essencialmente liberal. Depois ele se seduz com a Revolução de 30, né, ali em torno do grupo de Plínio Salgado, que viriam ser os futuros integralistas. Né? Depois, em 34, ele volta a ser mais ou menos um jurista liberal, é eleito deputado estadual aqui em São Paulo, aí perde o mandato com o golpe de Estado Novo, e no Estado Novo vira o diretor do órgão de censura. Né? E, por exemplo, ele fica, né, entre idas e vindas como professor interino, vai fazer um novo concurso em 1950, em que ele vai defender uma tese oposta daquela tese que ele defendera em 1940, quando ele perdeu o primeiro concurso. A tese de 1940 é o poder executivo e as ditaduras constitucionais. O Cândido Mota Filho, ele aborda nessa tese, ele defende visceralmente, né, a ditadura como, né, uma medida premente para se salvar a democracia, né, uma democracia não liberal mais, mas uma democracia de massas na perspectiva do autor. Então eu abordo seguindo essa lógica. Por exemplo, o professor Vicente Hall, que foi professor catedrático de Direito Civil dessa casa, que foi diretor-geral da Polícia de São Paulo, depois da deflagração da Revolução de 30, né? Logo ele se desentende com o interventor federal aqui da época, né? E apoia a revolução, né, chamada Revolução Constitucionalista de 32, né? E quando a Revolução é sufocada, ele vai para a França, né, migra para a França, se autoexilia lá com medo de perseguições, né, políticas. E estuda um período, depois volta, é nomeado em 34 ministro da Justiça, né, e vai ser o grande, digamos, arquiteto jurídico, né, das medidas de repressão à intentona comunista de 35, o ministro da Justiça de Vargas. Né, ele vai ser o grande pensador da Lei de Segurança Nacional e outras medidas de perseguição aos comunistas. Né? E é interessante notar o seguinte, o professor, meu Deus, falei dele agora. Vicente, não, o Sampaio Dória, perdão. O Sampaio Dória, que é tido, né, como grande liberal, que não se dobrou ao Estado Novo e renunciou à Cátedra de Direito Constitucional, nesse período imediatamente anterior, nesses anos de 34 a 35, ele foi o chefe de gabinete do Vicente Hall no Ministério da Justiça.
né? Foi algo até que o professor Berkovitch, na primeira versão da tese, eu coloquei muito espanto nisso. O professor Berkovitch falou, mas que novidade, né? Nossos liberais colaborarem com ditaduras no Brasil, né? Não tem nada novo disso, né? Mas eu tentei colocar nesse ponto específico, né? Porque se constroem essas grandes fábulas, ou os juristas são grandes autoritários, né? Que o professor Ayrton Zilanda desmistificou nesse texto, né? Sobre Francisco Campos, um jurista de consulta adaptável, né? E muitos desses juristas que eu abordo aqui tiveram adaptabilidades jurídicas a depender dos momentos ali dos anos 30, 40 e 50. Né? Então, basicamente, esse capítulo eu exploro isso, essas dinâmicas internas, né, das cátedras de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado, problematizo, né, essas naturalizações sobre a história da TGE como sendo algo, uma história linear, uma história, né, digamos, bonitinha sobre uma ciência que é importante sobre o Estado, mas que tem, né, peculiaridades, tem, digamos, problemas como qualquer outra ciência, né, e é importante que isso seja problematizado. O capítulo 4 é justamente isso, o último capítulo é para teorizar sobre, digamos, as missões contemporâneas de uma teoria geral do Estado. Né? Eu estava conversando, né, com um aluno aqui antes da exposição, e ele falou, mas qual o sentido, né, de uma teoria geral do Estado? Não é uma ciência velha, é uma ciência defasada? Né? Eu concordo muito com o professor Berkovitch, a teoria geral do Estado é uma ciência importantíssima, né? Ela tem a missão de refletir de maneira holística sobre o Estado, suas relações com a economia, a Constituição, enfim, sobre todas as, digamos, os polos, o que tangencia o fenômeno estatal, que é central na nossa sociedade, né? Mas ela deve ser vista em tensão com o direito constitucional, em tensão e complementaridade também com a teoria da Constituição, né? E não mais como essa visão naturalizada, né? Que é, em grande medida, bastante responsável pela estagnação científica, né? Que essa ciência encontra-se hoje em dia. Né? Para falar com o Giacomo Marramal, né? O Marcelo Catoni gosta de sempre rememorar essa frase, de que a teoria do Estado seria hoje em dia uma ciência triste. Né? Ou o Bernard Schilling, né, que fala de um destronamento da teoria do Estado. E muito disso, né, não pela, digamos, desimportância intrínseca dessa ciência, pelo contrário, ela é importantíssima, mas muito pelo que se fez em torno dela, né, nas últimas décadas, e essa tese é uma tentativa de contribuir, digamos, para melhor refletir sobre a história dessa disciplina e contribuir para que ela possa, digamos, adequadamente representar suas tarefas científicas, políticas, né, na atual quadra do constitucionalismo democrático e cumprir, né, digamos, e avançar as pautas e as missões, não só científicas, mas políticas também em torno da nossa Constituição de 88, do papel do Estado, né, que muitas vezes se vê, o Marcos está explorando isso sob a orientação do professor Berkovitch aqui, né, digamos, medidas políticas concretas que atuam para chancelar o oposto, por exemplo, de uma Constituição econômica aprovada, né, em 88. Então, acho que a teoria geral do Estado tem uma grande contribuição a dar, né, mas desde que vista de uma perspectiva crítica, uma perspectiva adequada, né, à atual quadra do constitucionalismo democrático. Acho que seria basicamente isso. Boa noite a todos, a todas. Queria agradecer ao Lucas e ao Matheus pelo convite para estar aqui. Eu tive na banca do Matheus, ainda aqui virtualmente. Não pude estar presencialmente, mas estive na banca e eu falei para o Matheus já. A tese do Matheus é uma das poucas teses que eu tive o prazer de ler. As teses nem sempre são prazer. A tese dele foi um prazer de ler. Bem pesquisada, bem escrita, lógico, tem seus probleminhas, ele apanhou bastante na banca. Espero que tenha corrigido na versão final aqui que está sendo lançada hoje. Aliás, quem bateu mais nele não foi nem eu, foi o professor Marcelo Catoni. O professor Marcelo Catoni foi pior do que eu na banca. Mas o trabalho do Matheus é um trabalho de grande relevância, porque, como ele diz, vamos criando alguns mitos. Eu lembro que o professor Dalmo falava para a gente, quando ele dava as aulas de Teoria Geral do Estado, ele contava sempre a história de Sampaio Dória.
o Sampaio Dória, em 1937. Né, ele deu o primeiro teve o golpe de Estado em 1937, em 1938 ele deu o primeiro semestre da disciplina de Direito Constitucional, que era a teoria geral do Estado, na verdade, que era a parte geral, vamos dizer assim, do direito público. E aí, quando ele terminou no final do semestre, ele falou assim, olha, a nossa disciplina é dividida em 2 módulos. O primeiro semestre é a parte geral do direito público, da teoria geral do Estado. A segunda parte, segundo semestre, é a análise da Constituição em vigor. Como o Brasil não tem Constituição, isso é em 38, né, então não teremos aula no próximo semestre, vocês estão dispensados. Né? Então, aí gerou todo uma polêmica. O Sampaio Dória foi um grande resistente ao Estado Novo, que o Matheus conseguiu mostrar que não era bem assim. Né? Ele pode ter tido seus laivos de resistência, mas na hora que precisou, ele aceitou, né, participar do que achava que era conveniente para a sua carreira política ou jurídica. E então a tese do Matheus, primeiro ponto positivo, que ela desfaz esses mitos, né? Os grandes liberais que têm horror, né, aos regimes autoritários, que a gente vai ver na história do Brasil não é bem verdade assim. Nossos liberais não têm horror às ditaduras, pelo contrário, eles as legitimam e trabalham para elas sem nenhum problema, desde que seja da linha política deles. Se for uma linha política com a qual eles não gostam, o grupo político que eles não gostam, eles vão fazer o maior estardalhaço. Quando o ditador é amigo, aí não tem problema, ele é um cara esclarecido, enfim, é um regime que está pensando no progresso do país. Isso vale tanto para o Estado Novo quanto vale para a ditadura militar. E o trabalho do Matheus tem outra importância, no seguinte sentido. A teoria geral do Estado, criada no século XIX na Alemanha, professor, eu vou dar um abraço. Infelizmente, eu tenho aula aqui, mas eu queria o nome da teoria geral do Estado. Teoria geral do Estado. A personificação. Então vamos ter também o nome da nossa professora Maria Paula Dallari, para poder dar um abraço aqui no autor e poder registrar sua presença, que é a nossa resistente aqui. Obrigado, professor. É uma das resistentes da teoria do Estado aqui na faculdade. Parabéns, você sempre inventando coisas aí. Eu vou ficar 5 minutos de te ouvir, mas eu tenho que ir embora, porque eu tenho aula daqui a pouco. Eu fico à vontade. Não estou falando nada que a senhora não sabe. Então, a teoria geral do Estado do século XIX, quando ela é estruturada na Alemanha, e ela vem junto com a adoção do método exclusão jurídico, com toda a renovação metodológica da ciência jurídica do século XIX, ela tem um fundamento que o Matheus bem destacou, é de tentar despolitizar, tentar resolver a questão do poder na análise do Estado. Então, o que a teoria geral do Estado vai fazer? Ela vai criar uma categoria que resolve praticamente todos os problemas, que é a personalidade jurídica do Estado. O Estado é uma pessoa jurídica. A partir do momento que o Estado é uma pessoa jurídica, não tem mais o problema do monarca, do rei, seja o rei da Prússia, da Baviera, de qualquer lugar que seja da Alemanha. Porque o rei passa a ser um órgão do Estado. Então ele tem as competências definidas, ele não está mais acima do Estado, não é mais o dono, não é mais quem tem que obedecer. E resolve o problema com a teoria dos elementos do Estado do povo. O povo simplesmente é um elemento do Estado. Né? É o território, o povo e soberania. São os 3 elementos do Estado. Está resolvido o problema. Não tem que falar de soberania popular, tem que falar de democracia, não tem que se preocupar com o rei. Ela tenta dar uma aura, uma estrutura de racionalidade dentro da ideia do Estado liberal, né? Embora num regime conservador, que é o regime alemão, não propriamente um regime liberal, mas no sentido do Estado liberal estrito sensu, né? Lato sensu, ela vai tentar resolver isso. E o Elinek é o grande sujeito que faz isso. Ele cria uma estrutura de conceitos da Alemanha do final do século XIX, o livro é de 1900, né? O Teoria Geral do Estado, de Alemanha do final do XIX, como se fossem conceitos universalizados. Né? Então ele traz uma teoria geral do Estado, na verdade está falando da Alemanha, mas como se fosse para o mundo inteiro.
Esse modelo da teoria geral do Estado, ele é contestado, ele entra em crise com a República de Weimar, com a ideia de um regime democrático, de uma constituição fruto de uma Assembleia Constituinte formada pelo sufrágio universal, pela soberania popular, pela ampliação da democracia, e ao mesmo tempo uma democracia ameaçada pelos avanços e pelo contramodelo que está se estruturando a partir da Itália dos regimes fascistas ou proto-fascistas da Europa. E aí essa crise da teoria geral do Estado ela vai ter três grandes soluções, vamos dizer assim, uma é do Kelsen, né, que vai fazer, embora o livro chame Teoria Geral do Estado, ele vai dizer o quê? Que a teoria geral do Estado é a teoria geral do direito, né, e que, na verdade, o Estado é igual ao ordenamento jurídico. Ele vai esvaziar o conteúdo da teoria geral do Estado da política, na análise exclusivamente jurídica, ele vai esvaziar o conteúdo, e ele vai, na verdade, ele vai ser o primeiro a falar, embora indiretamente, não como título do trabalho, vai dizer, a teoria geral do Estado é a teoria geral do ordenamento, na verdade, o núcleo da teoria geral do Estado é como fazer as normas, e como você faz as normas, está definido na Constituição, a Constituição que diz como são feitas as leis, como são feitas as normas, portanto, a teoria geral, ele fala isso expressamente, a teoria geral do Estado é uma teoria geral da Constituição. Então, uma Constituição formal. Do outro lado, Carl Schmitt e Rudolf Mendes vão fazer uma teoria material da Constituição, não é mais uma teoria do Estado. O Estado não interessa mais, o que interessa é a Constituição. E uma teoria material, ou seja, uma teoria que vai além da Constituição como norma, mas sim a Constituição como uma forma de organização da sociedade política, enfim, com todas as discussões que o Mendes vai trazer com a teoria da integração, ou Carl Schmitt vai trazer com as teorias, com a teoria do político dele, e depois as várias outras considerações autoritárias dele, mas da ideia de que o que interessa é entender a Constituição, não mais o Estado. E o Hermann Heller, que vai falar, não, o modelo de Elinek está errado, mas o Kelsen está errado, o Carl Schmitt e o Mendes também estão errados. O que tem que salvar, não dá para ter uma teoria geral do Estado. Essa ideia de universalizar os conceitos não tem fundamento nenhum, isso não funciona. O que funciona é uma teoria do Estado, do Estado concreto, como uma ciência da realidade, que eu vou tentar entender como aquele Estado funciona dentro daquela realidade, como uma unidade dentro da pluralidade democrática, e como ele pode ser estruturado, e como ele pode funcionar no sentido de integração, o Heller é um socialista, dos trabalhadores no processo, a integração da população no processo, pensando num Estado que seria um Estado melhor, um Estado mais justo, enfim, um Estado que superaria aquela situação da Alemanha dos anos 20 e dos anos 30. O que vai acontecer é que essa discussão vai ser interrompida pela ascensão do nazismo, e quando vem o fim da guerra, ela volta em outros termos. Quem ganha a discussão por muitos anos é a teoria da Constituição. Seja pela via formal do Kelsen, seja pela via material dos Mendes e do Schmitt, toda a discussão europeia do pós-guerra é em torno da Constituição, não é mais do Estado. O Estado está deixado de lado, ninguém quer saber do Estado, estão preocupados com a relação da Constituição, seja como norma, seja como uma Constituição no sistema político, que também vai perder espaço conforme se consolidam os tribunais constitucionais na Europa, né? E a discussão passa cada vez mais a discussão da Constituição como norma e como interpretação dessa norma, e aí toda a discussão que vocês já sabem, não preciso da teoria do direito, da teoria da interpretação, da hermenêutica, enfim, toda essa gama de discussões que vão envolver a Constituição como núcleo, como centro do sistema jurídico. No Brasil, e a discussão que falta, a discussão dessa teoria do Estado como uma ciência da realidade, porque esse Estado na realidade concreta, ela é marginalizada, muito poucos vão fazer, porque ela liga o Estado com a questão da política, ela liga com a questão da economia, ela liga com a questão da democracia, e assim por diante. Ou seja, é um debate que não interessa mais no modelo bem estruturadinho do Estado europeu
do pós-guerra, está tudo bonitinho, não vamos mexer muito, não vamos discutir muito o fundamento, vamos discutir soberania popular, não vamos discutir nada disso que isso atrapalha. Deixa do jeito que está funcionando, porque não vai dar confusão. Esse modelo entra em crise também de novo, depois com a ascensão dos tribunais constitucionais, a discussão sobre a Constituição vira uma discussão sobre regra e princípios, sobre aplicabilidade de norma. Tchau, Paulo. Desculpe. Fica sobre regra e princípios, sobre aplicabilidade de norma constitucional, sobre regras de hermenêutica constitucional, qual que a Suprema Corte é melhor, se é dos Estados Unidos, se é da Alemanha, enfim, ficar nessa discussão etérea e a Constituição perdendo toda a materialidade dela, e o Estado então nem se fala. A gente chegou ao paroxismo de ver, eu vou dar um exemplo daqui, mas na Europa também, os cursos de constitucional, os manuais de direito constitucional, que não tratam do Estado. Eles simplesmente falam do que uma teoria da Constituição gera, o que é a norma constitucional, o que é os tipos de Constituição, aí falam dos direitos fundamentais individuais, os sociais sempre é um capítulozinho menor, e depois estão discutindo controle de constitucionalidade. Estão discutindo processo constitucional. Ninguém fala da administração pública, ninguém fala do federalismo, ninguém fala de poder legislativo, poder executivo e legislativo não existem. Né? Não existem nenhum curso de constituição, não existe. O poder judiciário está lá por causa do controle de constitucionalidade. Legislativo e executivo não existem. Né? Ninguém discute orçamento, ninguém discute nada. Só se discute a processualização, né, da Constituição, como a Constituição pairasse no ar, como ela fosse um ser etéreo que paira no ar. Isso gera uma série de problemas, e até hoje aqui no Brasil a gente tem uma teoria constitucional muito estruturada nessa vertente, né, de professores que depois vão exercer até cargos de ministro supremo, falando com todo orgulho que a Constituição não tem nada a ver com política, pelo contrário, a Constituição é que é a razão iluminista, né, nos faz decidir, né, que afinal nós decidimos, que somos a vanguarda iluminista da sociedade, vocês simplesmente têm que aceitar o que nós decidimos, que afinal nós protegemos vocês de vocês mesmos, né, no fundo é isso que estão falando, né, e a discussão sobre o Estado paira, e aí fica um discurso esquizofrênico. A Constituição é bonita, mas a realidade é feia, porque nada da Constituição é concretizado, a Constituição não existe na realidade. Então vai se falar em política de saúde, de educação, de habitação, seja o que for. Ninguém sabe, ninguém discute. Por que não discute? Está na Constituição, enfim, uma norma programada, não, uma norma de autoaplicação, não, um princípio, não, uma regra, e não se discute a política em si. Né? Se esquece que a Constituição só vai ser estruturada, só vai fazer parte da realidade, só vai ser integrada à realidade, se ela fizer parte do sistema político, ela é integrada, e quem faz isso, a estrutura, isso chama Estado. É o Estado e a política que concretizam, ou não, a Constituição. E a tese do Matheus, então, vem nessa linha, que eu acho extremamente positiva, de pensar a matéria. Ele vai contar a história de como se formou a teoria do Estado, né, todos os problemas aí, da formação da teoria, das cadeiras, além das questões das anedotas, né, das cátedras, mas sim, tem problema de fundo aí, como é que você entende, como é que você reflete sobre a política, sobre o direito, sobre a economia, como que ele consegue se interrelacionar e se reflete sobre isso. E a construção de uma disciplina para fazer isso. E acho que a tese do Matheus é fundamental, esse livro, não só porque conta a história, mas porque também dá, no último capítulo, né, a abertura para se repensar, de novo, uma teoria do Estado, não uma teoria geral do Estado, mas tem uma teoria do Estado como do Estado concreto, como uma teoria do Estado, uma teoria também do Estado democrático, uma teoria do Estado também como Estado da soberania popular, uma teoria do Estado que também sirva para tentar entender o que é essa unidade estatal dentro da pluralidade complexa da sociedade contemporânea. Então acho que, nesse sentido, a tese do Matheus, o livro do Matheus, ele é não só fundamental, mas ele chega no momento certo em que está mais do que na hora das faculdades de direito refletirem sobre as questões ligadas à teoria do Estado e deixarem de lado, né, os preconceitos e as visões maniqueístas que acham que discutir política, que discutir economia ou discutir as questões sociais não fazem parte da discussão sobre a organização política e constitucional do país.
Então, parabéns, Matheus, pelo livro, parabéns pela tese, já dei, parabéns pelo livro aqui lançado. Espero que ele alcance bastante público para refletir sobre essas questões. Bom, endossando tudo que o professor Bercovitch acaba de dizer, queria defender que o livro é grande porque tem duas histórias não contadas, né? Tem uma longa história e tem uma história mais curta. A longa história é de como, por recepção ou por afinidades, a construção do Estado brasileiro foi pautada por uma tentativa de se desviar das experiências mais revolucionárias, mais democráticas, vamos dizer, do constitucionalismo, como certos momentos da Revolução Francesa e o constitucionalismo americano. E aí o Matheus vai começar contando a história de como a teoria geral do Estado nasce na Alemanha em defesa do princípio monárquico, vamos dizer, da supremacia do monarca sobre o parlamento, em oposição, inclusive, ao constitucionalismo inglês, e como isso chega ao Brasil dos tempos do Império, não por uma influência direta da Alemanha, mas no contexto da restauração monárquica depois do Napoleão, como isso vai influenciar na República Velha um certo equivalente funcional ao imperador, que é o presidente da República, que usava e abusava dos seus poderes de exceção, de estado de sítio, até chegar ao contexto do Vargas, e coisas que têm repercussão até hoje, evidentemente, na nossa disputa aí entre exército e forças armadas, quem vai salvar o Brasil dos seus políticos e do seu povo, né? Lembrei que teve um evento interessante com Delfim Neto, Mangabeira Ungari e Brescia Pereira, onde Delfim Neto dizia que tudo começou, o problema começou quando houve a emancipação do Dom Pedro, né? E a solução para o Brasil era trocar de povo, né? É um pouco a visão de uma certa linha de pensamento perene no Brasil e um pouco a história que a longa história que contada de como o Estado brasileiro foi organizado nessa vertente, certos momentos mais explicitamente autoritário, em certos momentos mais conservador, em certos momentos com uma certa camada de liberalismo, mas sempre com justificativas e adaptações realizadas aos poderes de ocasião e aos poderosos de ocasião. Então essa é a longa história contada por esse livro, e aí chega a história mais micro-história, que é a história da criação da disciplina da TGF, como o Matheus comentou, evidente, surge nesse contexto que ele mapeia em detalhes, da divisão entre direito constitucional, teoria geral do Estado. Vamos deixar direito constitucional para os professores fazerem apologia da Constituição de 37 e vamos jogar os professores de constitucional para dar a teoria geral do Estado, que é uma matéria que seria inócua e não geraria maiores controvérsias, né? Como são consideradas em geral as matérias mais zetéticas, assim, as matérias de fundamentação, de reflexão. E aí acho que chegam os 4 pontos principais que eu queria destacar no livro, que acho que são grandes linhas e grandes contribuições do seu livro, Matheus, superando primeiro essa divisão entre a cientificidade das disciplinas e a historicidade das disciplinas, né? E lembrei, é claro, com a presença do professor Bercovitch aqui do artigo do professor Comparato, o indispensável direito econômico, e o professor Bercovitch tem o ainda indispensável direito econômico, que é um pouco o argumento de que as disciplinas surgem no direito não por uma geração espontânea, elas surgem no contexto histórico, como o direito do trabalho, o direito econômico, o direito do consumidor. Não existiram desde sempre, surgiram no contexto histórico, evidentemente, e aí surge um discurso jurídico, uma tentativa de sistematizar, quase que retrospectivamente, por que aquela disciplina se diferenciou em relação a outras disciplinas, né? E aqui é um pouco essa história, um pouco de como a teoria geral do Estado nasceu no momento também de afirmar uma certa autoconsciência da diferenciação do direito público em relação ao direito privado. Como vocês lembravam aqui, o livro do Jelinek, Teoria Geral do Estado, de 1900, que é a data que tem o Código Civil alemão. Então é a data em que o direito público está tentando se afirmar nos fins do século XIX, começo do século XX, como um ramo autônomo, né? E a Teoria Geral do Estado reflete esse momento histórico em várias partes do mundo, na Europa inclusive,
E como o Matheus traz, reflete isso muito especificamente com o tipo de pensamento conservador e monárquico que prevaleceu na teoria geral do Estado nesse primeiro momento, aí no comecinho do século XX. Então, evidentemente, você tem um discurso científico, a tentativa de sistematizar uma disciplina, mas aquilo surge em certo momento político, histórico, e as coisas não são separáveis, né? Os discursos em relação aos interesses, aos ideais que são veiculados naquele momento histórico. A segunda dicotomia, que acho que o Matheus rompe de maneira exemplar também, é essa divisão entre zetética e dogmática, que foi muito reforçada aqui no Brasil pelo trabalho do professor Tércio, a partir do Fivek, e que leva à seguinte situação: as disciplinas dogmáticas são a leitura do Código ou da Constituição, e as disciplinas zetéticas são um passatempo que os professores vêm fazer aqui para os alunos se distraírem e lerem. E o Matheus mostra como as disciplinas ditas zetéticas, como seria a teoria geral do Estado em relação ao direito constitucional, não são tão inócuas assim. E até tem uma observação interessante, né, agora não lembro, um professor do Recife, que dizia: talvez essa solução do Vargas não funcione muito bem, porque os antigos professores de constitucional que foram julgados para dar TGE, talvez acabem criando um antídoto contra o discurso apologético, dogmático, feito em favor da Constituição de 37 pelos professores de constitucional. E aí o Matheus mostra como não é bem verdade, porque os professores de teoria geral do Estado não tinham compromisso de fazer apologia da Constituição, mas eles adotaram uma posição confortável de ambiguidade, de uma distância relativa do regime, mas nada que não pudesse se transformar também numa amizade mais próxima com o regime. Quer dizer, as disciplinas não dogmáticas do direito, não diretamente dogmáticas, teriam uma função de ser críticas, de gerar alternativas, de colocar uma perspectiva histórica e mostrar como o direito positivo atual foi diferente, pode ser diferente, de cultivar um pouco a imaginação de quem está estudando o direito e praticando o direito. Mas existem esses dois usos que se podem fazer das disciplinas não dogmáticas. Um uso é ficar fazendo um discurso inócuo, não se comprometendo em defender um regime, mas também não se comprometendo em criticá-lo. E o outro uso, que é o uso mais nobre, é usar a teoria geral do Estado, a filosofia do direito, a história, a sociologia do direito, para ampliar o horizonte da dogmática, inclusive criticando, propondo reformas, mostrando como as disciplinas e o direito atual têm a sua raiz histórica, privilegia certos interesses, certos ideais contra outros, né? Então, a princípio, pelo menos o balanço que ficou é que os primeiros professores de TGE não aproveitaram muito bem esse terreno para gerar um antídoto contra a dogmática. Eles dissolveram, né, um pouco esse potencial crítico da TGE e foram usados também pelo regime à sua maneira e mantiveram uma distância não muito grande com relação ao regime. E há outras duas dicotomias que acho que o livro rompe. Primeiro, a terceira delas, essa divisão entre poder e linguagem, né? O livro serve para a gente lembrar, e a teoria geral do Estado serve para a gente lembrar, que a divisão de funções no Estado é uma questão de poder, não é só uma questão de linguagem. Mas a verdade é que toda visão sobre a interpretação do direito pressupõe ou realmente explicita uma visão sobre os poderes, né? O formalismo jurídico do século XIX era uma certa visão de que o parlamento deveria ter a supremacia, então o juiz tem que ter uma posição menor na criação do direito. O realismo jurídico vai mostrar que os juízes têm uma certa margem de manobra para a criação do direito. Quando Kelsen e Schmitt discutem quem deve ser o guardião da Constituição, entre parênteses, aqui fazendo propaganda do nosso curso aqui com o professor Lyle Vinks, amanhã, 9 da manhã, e na próxima semana, terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, essa discussão sobre Kelsen e Schmitt. Eles não estão discutindo só questões de linguagem, eles estão discutindo quem vai ter o poder de tomar decisões básicas sobre a estrutura do Estado. Se vão ser juízes, membros do Poder Judiciário, se vai ser uma corte constitucional à parte, se vai ser o presidente da República. Então as questões de poder estão sempre juntos com as questões de linguagem, e acho que a teoria do direito não pode esquecer da teoria geral do Estado, e as duas têm que se complementar para que um lado não esqueça o outro e a gente não resuma o direito nem puramente a uma faticidade, a
a um realismo puro de quem tem o poder naquele momento, mas quem tem aquele poder naquele momento mobiliza um certo tipo de discurso em defesa do seu poder, né? Como dizia o professor Berkovitch, os juízes constitucionais escrevem seus manuais falando de teorias e princípios que lhes dão poderes, lhes transferem poderes para tomarem as decisões fundamentais do Estado. Então é bom lembrar esse papel da teoria geral do Estado de não resumir o direito a controvérsias puramente linguísticas, né? E o quarto e o ponto mais proeminente da obra é que ela evita essa cisão entre a teoria e o Brasil, né? Porque até nas disciplinas a gente tem a teoria do direito e depois tem uns brasileiros muito tontos que copiaram algum autor estrangeiro e que são citados no rodapé. E aqui não, a gente vê o paralelo e como os autores brasileiros também disputaram a construção da variante brasileira da separação de poderes, da organização do Império, depois da organização da República, depois da organização das ditaduras constitucionais. E acho que o livro vem nessa onda importante de mostrar como havia debate, havia pensamento racional no Brasil, mais adesista aos poderes de ocasião, ou mais crítico aos poderes de ocasião, mas de qualquer forma há um pensamento jurídico brasileiro com pelo menos 200 anos, né? Pelo menos desde a independência, mas desde antes também, em que os autores estão todos discutindo em que medida o Brasil vai construir suas instituições, adaptando ideias, evidentemente porque o Brasil não está isolado do mundo, então não é a mera cópia, mas também não é uma criação totalmente autóctone das instituições e dos discursos jurídicos no Brasil. E acho que o livro vem nesse momento dos 200 anos da Constituição de 1824, junto com uma leva de outros livros interessantes sobre história constitucional do Brasil, sobre teoria constitucional brasileira, que é um outro livro lançado aqui pela Contracorrente. A gente também eu organizei com o Rodrigo Marchetti aqui um conjunto de estudos da nossa disciplina de Sociologia da Constituição, Sociologia e História do Constitucionalismo Brasileiro, que está no portal de livros abertos da USP. Enfim, então vem nesse esforço de mostrar que há um pensamento jurídico no Brasil e que a gente não começou do zero. Porque um dos outros discursos avançados, além desse de que a Corte Constitucional é o nosso Cristo Redentor que vai nos libertar das trevas, da ignorância dos políticos brasileiros e do povo brasileiro, o outro discurso é que o direito constitucional começou com Robert Alexi e Ronald Dworkin, quando eles foram traduzidos para o Brasil. Então a gente recuperar que existe um debate na teoria do Estado brasileiro, no pensamento político e jurídico brasileiro, enfim, desde o seu início, mostra que a história não começou hoje e não vai terminar hoje, né? Então acho que o livro vem nesse momento para a gente superar a mediocridade desses discursos de que a história começa agora e que temos 11 salvadores do direito localizados em Brasília contra o perigo militar sempre às portas do Brasil. A situação é um pouco mais complexa, né? E o perigo está de todos os lados, né? Então são quase 1000 páginas que vale a pena a gente ler para estarmos preparados para os tempos talvez sombrios que virão, né? E para a gente tomar nossas posições de juristas críticos ou juristas adaptáveis, e aí cada um chegará às suas conclusões. Mas é um livro muito informativo e embora longo, de leitura muito contagiante e agradável, né, Matheus? Então, está feita aqui, depois você cede um pouco dos seus direitos autorais da nossa propaganda aqui. Valeu. Agora eu que coordeno também, né? Então agora, indo à posição, mudando aqui o papel, a gente abre um pouco para algum comentário ou já encerra consultando aqui o autor, que é a autoridade máxima da ocasião? Não sei, se tivesse... Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Como se tornar um jurista adaptável? Ele pode dar um coaching. Então declaramos encerrada a sessão para que haja maior venda de livros, autógrafos, né? Abraços ao... Ah, não, tem alguém que vai colocar pergunta demolidora, por favor. Não é pergunta demolidora. Primeiro para cumprimentar o professor Gilberto Bergovic, o professor Lucas Fujamar, o professor Matheus Rocha Tomás, dizer que é muito inspirador poder participar de um evento em que nós estamos falando de teoria do Estado e com um público tão qualificado assim, e uma obra
que se sustenta de pé. Né? Então, é realmente um privilégio. E sempre esse estudo, e eu li Soberania e Constituição, li os artigos do professor Gilberto Bercovitch para escrever os trabalhos aqui na faculdade. Então, é um trabalho realmente que vou começar a ler já. E esse aspecto, é uma pergunta mais para homenagear mesmo o colega, o autor, e dar uma oportunidade de discorrer um pouquinho mais e a gente aproveitar esse momento tão precioso. Gostei muito desse aspecto que coloca de que a soberania no Brasil, ela nasce da restauração, ela não nasce de um liberalismo, como sempre é dito. Não é a Revolução Francesa que inspira a Constituição no Brasil, que inspira a soberania no Brasil. É o constitucionalismo de restauração francês. Né? E nesse ponto dá para pegar, acho que outros aspectos também. Né? Quase todos os momentos de organização do Estado e organização dos poderes são de concentração e centralização. Né? Essa ideia do salvacionismo, sempre a ideia de que uma instituição como o Exército, principalmente na República, vai ser o salvador da pátria. Então o livro está repleto. Mas o que eu queria fazer uma pergunta, que não é uma fala e não é uma palestra, não é isso. Mas qual seria o sentido contemporâneo da teoria do Estado? E se nós poderíamos pensar na ideia do Hermann Heller, né, de uma teoria concreta, de um estudo de um Estado concreto, uma teoria realista, se nós não poderíamos pensar numa teoria do Estado brasileiro. Em que medida nós não poderíamos pensar que a teoria do Estado hoje poderia ter um sentido contemporâneo, que seria estudar o Brasil, tentar compreender os problemas do Brasil, com base em todo esse pensamento que tem aqui, Visconde do Uruguai, Tavares Bastos, Pimenta Bueno, que foi citado, os pensadores todos que colaboraram para esse pensamento. Se nós não poderíamos pensar em formular uma teoria realista do Brasil, ou uma teoria particular do Brasil. Olá, bom, agradeço muito pelo interesse, pela pergunta. Acho que você já respondeu a pergunta na sua própria formulação. Né? O professor Bercovitch, né, na fala dele, marcou muito bem. Não faz mais sentido a gente falar de uma teoria geral do Estado, né, como aqueles autores lá dos anos 1850 pensavam, né? Justamente porque, como o Lucas marcou bem, tinha-se um paradigma científico positivista, de um pensamento geral, globalizante, como o Menelik gosta, o orientador da minha tese, marca muito bem, precisamente porque não havia isso. Né? Era preciso afirmar o que não se tinha para poder, digamos, chegar naquilo que se almejava. Né? E uma teoria do Estado como a de Heller, né, que propõe uma visão sobre um Estado concreto, daí uma teoria do Estado, não mais geral do Estado, né? É precisamente isso, visões concretas sobre estados, não só estados individuais, mas a relação desses estados com os outros estados, as dinâmicas internas, uma visão holística, né, das relações econômicas, sociais, culturais, constitucionais, institucionais, né? E acho que, por exemplo, talvez não, quando eu coloco isso nos agradecimentos, o professor Bercovitch é quem faça melhor isso. Né, sem sombra de dúvidas, no Brasil hoje, uma teoria do Estado, né, a moda de Hermann Heller e crítica, né, das nossas instituições, dos nossos percalços, da nossa história constitucional, das nossas potencialidades. Né, então, pelo número de citações, o professor Bercovitch disparado é o autor que eu mais cito na tese. Né, não o conhecia pessoalmente antes até a defesa, né, conhecia dos livros, dos artigos. Né, ele foi, quando eu fui conhecê-lo, né, presencialmente, porque a banca foi online, né, para ele, que não foi a Brasília, ele foi me presentear com os livros, eu só levei para casa a tese de doutorado, que é a mais antiga, eu não tinha. Todos os outros, falei, professor, já tenho todos, né, porque realmente sou um fã da obra dele, e ele faz isso muito bem. Né, essa teoria do Estado, seguindo a escola de Heller, uma teoria do Estado concreta, né, uma reflexão, por exemplo, a gente vê artigos do professor Bercovitch em todo momento, tem crítica ao Supremo, tem crítica de uma privatização que ocorre, né, de maneira não muito republicana, crítica a vetos da presidência da República, crítica a processo legislativo, crítica a uma política econômica, né, que privilegia o capital externo em detrimento de uma política de soberania nacional, e acho que isso é o cerne, ao fim e ao cabo, de uma teoria do Estado à moda de Hermann Heller.
né, de refletir concretamente sobre essas problemáticas e de uma forma holística, né? E acho que esse é o grande trunfo da teoria do Estado, porque ela foi se desidratando ao longo do tempo justamente por essa... Ela se auto-apequenou em muitos sentidos, né, porque se preocupou muito em, ora, analisar a política pública só, ora, analisar forma de governo, sistema de governo, que é mais ou menos a estrutura dos manuais que a gente vê, né? Para esses manuais de TGE, a imensa maioria, sobretudo os mais contemporâneos, o Estado surge do nada, a teoria geral do Estado surge para refletir sobre isso meio que de maneira naturalizada, e aí depois passa forma de governo, sistema de governo, democracia, ditadura e o último capítulo, geralmente 3 páginas, problemas contemporâneos do Estado. O Estado ainda é muito importante, é preciso refletir sobre e ponto. Né? Que é o oposto de uma das exigências, tanto científicas quanto políticas, de uma teoria do Estado, a moda de Hermann Heller, que, né, sem sombra de dúvida, no Brasil, o professor Berkovitch é quem capitaneia, quem puxa, né, essa reflexão. Daí, né, a minha honra, né, de tê-lo na banca, na 4ª capa do livro, aqui nesse evento, né, me honra sobremaneira, é uma honra, enfim, inenarrável. E o professor Lucas, né, a gente brincava aqui antes do evento, né, brincava sobre o tamanho do livro, né, o André, meu amigo querido lá de Brasília, falava: por que você não escreveu mais 4 páginas, 5 páginas, que aí daria 1000, né, fecharia 1000 certinho. Aí eu falei, o Lucas também brincando, eu falei, não, ele não escreve 1000 de uma vez, né? Mas você olha de semana, uma semana sim, outra também, ele está com um livro novo, está com um artigo novo, somando, no final dá muito mais do que 1000. Né? E é uma honra o convite que ele me fez, enfim, respondendo a sua pergunta, mas aproveitando para agradecer, né, ao professor Berkovitch e ao professor Lucas, enfim, pela honra de me receberem aqui. Muito obrigado. Mas você é Rodrigo, né? É Rodrigo Boldrini. Ele não só tem a resposta, mas ele também está escrevendo, né? A teoria do Estado brasileiro com a professora Maria Paula, tem vários artigos. Estudando, não, mas ele não só tem a resposta aqui, como ele está fazendo a resposta teoricamente. Então, é uma honra também ter você aqui, e os seus artigos estou usando, estou citando também. E vou passar para o Maurício, só que eu lembrei que tem uma justificativa de estar aqui, porque eu fiz iniciação científica em teoria geral do Estado, depois que eu decaí para a filosofia do direito, mas eu comecei bem. Que tem informação. Professor Maurício Palma. Muito rapidamente, parabéns ao Matheus aqui, publicamente, né? Eu conheci o Matheus na graduação ainda, né, Matheus? Eu fazia doutorado e, enfim, fico muito feliz com o desenvolvimento do Matheus. O Matheus sempre foi extraordinário, um estudante exemplar. Né? Eu não li o livro inteiro, Matheus, eu li o começo e o fim e ouvi vocês falando agora, para ser sincero. Né? Me chama bastante atenção, né? A gente organizou um livro no ano passado sobre a sociologia do constitucionalismo latino-americano, também editado aqui pela USP. E eu tenho desenvolvi relações com o México, principalmente, estou indo para o México semana que vem. E me chama muita atenção como as experiências latino-americanas não são abordadas pela nossa teoria, né? Como a gente vai falar sobre a teoria do Estado, por exemplo, a gente vai falar sobre Heller, Schmitt, claro, Kelsen, e a gente não fala sobre, quer dizer, uma reforma muito grande que teve, por exemplo, no constitucionalismo argentino, que era um voto indireto, por exemplo. E houve algumas pequenas revoluções na Argentina que está aqui do nosso lado, que era uma potência na época. A gente não fala sobre a Revolução Mexicana, né? Quer dizer, um regime bastante novo de organização, por exemplo, fundiário, com figuras constitucionais, figuras de repartição de terra que a gente não tem. Então, assim, é uma reflexão aqui, não é nenhuma pergunta, mas eu acho que a partir de agora a gente podia pensar um pouco mais e olhar as experiências que a gente tem aqui do lado, né? Eu mesmo comecei a escrever um artigo, tenho que acabar esse artigo refazendo, digamos, reformulando Heller, né? Trazendo Heller a lume de novo. Eu sei que o professor Berkovitch faz a mesma coisa, né? Porque a gente esqueceu bastante a gente ficou só num debate de Schmitt e Kelsen como guardião da Constituição, e a gente acabou esquecendo um pouco da teoria de Heller, principalmente no constitucionalismo, que é a minha praia propriamente dito, né? E eu acho que isso passa por olhar aqui nossos vizinhos, aqui o Atlântico Sul, como estão fazendo, né? Então, é minha reflexão, é só isso que eu gostaria de falar, e deixar um parabéns público aqui para o Matheus.
Obrigado, Maurício. De fato, concordo com você, né? Acho que essas viagens à Alemanha que eu fiz na tese, né, foi justamente porque lá foi o berço, né, de criação, de ressignificação, né, e o debate, né, a luta pelo método do século XX, como o professor Berkovitch marca muito bem, é o principal debate de direito público, né, que se tem, né, sobre esses temas. Né? Mas, por exemplo, um tema interessante, quando eu vou falar da República Velha, né, das medidas constitucionais de exceção, isso eu peguei da obra do professor Berkovitch, uso ele para falar sobre isso, né, como o estado de sítio vai ser criado originalmente aqui na América Latina na Constituição chilena, né, do começo do século XIX, depois vai inspirar a Constituição argentina de 1853, e como Alberdi, né, vai ser o autor que vai, digamos, doutrinariamente sistematizar reflexões em torno da excepcionalidade constitucional. Né, e isso vai chegar no Brasil 40 anos depois, né, com a política dos governadores de Campos Salles, que tinha Quintino Bocaiúva, que foi o ministro, né, o primeiro chanceler brasileiro, e o Campos Salles, ministro da Justiça. Quintino Bocaiúva era filho de mãe argentina, e Campos Salles foi embaixador plenipotenciário na Argentina, tinha laços com a Argentina. Então os dois participavam da Comissão dos Notáveis lá da Constituição de 1891, trouxeram, né, esse caldo de cultura argentino sobre a excepcionalidade constitucional, que por sua vez se inspiraram no constitucionalismo argentino para a primeira Constituição republicana. Né? Quem reflete muito sobre isso é o professor Christian Lynch, aquele artigo dele lá, o caminho do Rio a Washington passa por Buenos Aires, né, para mostrar como, na verdade, o conceito de estado de sítio brasileiro ele não foi diretamente recepcionado do constitucionalismo americano, mas teve um entrecorte aí, teve um pit stop em Buenos Aires, né, que fez toda a diferença para digamos, influenciar esse instituto. Tem alguns outros, né, mas de pleno acordo, acho que uma coisa não exclui a outra. Né, eu acho que é importante, como você está fazendo, refletir sobre Heller, o professor Berkovitch, né, também, e nada impede de que haja, né, reflexões, e são mais do que necessárias, né, sobre a América Latina, porque não só porque está do nosso lado, faz fronteira conosco, mas porque, né, digamos, informa a nossa própria condição, né, de país da modernidade periférica, perdão, né, isso é central, né, acho que não é um penduricalho de um capítulo a mais para fazer direito comparado, mas digamos, é essencial para a nossa reflexão constitucional. Obrigado. Telésforo. Matheus, eu comecei a ler a tese, na verdade, ainda, e tive que interromper porque, embora eu tenha conhecido você quando você estava no terceiro semestre, eu já estava no mestrado, eu estou terminando o doutorado agora, então estou numa reta final, ainda não consegui parar para ler o livro como um todo, mas eu achei muito interessante que você faz uma análise não só da Faculdade de Direito de São Paulo, Minas Gerais, mas você olha também para Recife, porque, em geral, os estudos que são feitos no Centro-Sul se concentram nas experiências do Centro-Sul, né? Então você conseguiu sair desse provincialismo do centro, que é muito recorrente na produção bibliográfica. E aí a minha pergunta para você, pedi um teaser do livro, já que eu ainda não li, se você conseguiu observar alguma diferença regional, ou seja, uma escola diferente, se isso conseguiu transparecer nesse período, uma escola de pensamento diferente da TGE nessa época, entre Recife, Minas, São Paulo, que tenha chamado a atenção de uma maneira relevante, até porque o Estado Novo, um dos marcos do fim do Estado Novo, assim, simbólicos, foi o assassinato do estudante Demócrito de Souza Filho, na Faculdade de Direito do Recife, né? Então tinha uma efervescência política também lá entre estudantes, enfim, sempre teve, né, na Faculdade de Direito do Recife. Não sei como é que isso se refletia entre os professores, assim como tinha também uma espionagem do Estado Novo muito intensa, enfim, na faculdade. Já li um pouco sobre isso, lá do Recife. Enfim, não sei como é que era na docência de TGE. Bom, excelente a pergunta, né? Quando eu originalmente pensei a tese, eu ia fazer só sobre duas faculdades, né? Sobre a Faculdade Nacional de Direito e a Faculdade de Direito de São Paulo. A Faculdade de Minas Gerais me surgiu por um motivo óbvio, né? Porque quem fez as políticas educacionais e quem estava no cerne do ensino jurídico ali, tanto na Revolução de 30 quanto depois no Estado Novo, são mineiros. Né? Francisco Campos, o autor da Carta de 37, e Gustavo Capanema, o ministro da Educação,
né, mais longevo, que foi quem avançou, inclusive, esse decreto que criou a cátedra de TGE. Né? E a Faculdade de Direito do Recife, né, eu comentava o projeto com o professor Marcelo Neves e ele me falou, não, faça sobre a Faculdade de Direito do Recife porque ela tem muita coisa interessante. Né? O Agamenon Magalhães, que foi, né, foi ministro do Trabalho, né, por um curto período acumulou com o Ministério da Justiça, e depois, quando tem a deflagração do Estado Novo, Vargas o envia para Recife, de volta, para ser o interventor lá. Né? E é um fato curioso, em 1934 o Agamenon Magalhães ele faz concurso, né, para Direito Público e Constitucional e ele passa. Só que um mês depois o Vargas o nomeia ministro do Trabalho, né, em 1934. E ele dá uma aula só. Depois pede licença e vai ficar de licença até morrer. Né? Nunca mais dá uma aula. Só que ele participava ativamente, inclusive quando era ministro e depois como interventor, e depois de ser interventor, ativamente, já de ministro da Justiça de volta, né, no ocaso do Estado Novo, ele participava ativamente. Eu encontrei várias cartas, vários telegramas cifrados, coisas até com segredo de Estado, que agora estão abertos no arquivo Gustavo Capanema, do Agamenon influenciando na política interna da Faculdade de Direito. Não, Gustavo Capanema, não nomeie fulano para o cargo, porque ele é um subversivo, né? Ele é comunista, ou fulano de tal era ligado a Plínio Salgado, era um integralista, não nomeia porque essas pessoas podem, né, prejudicar o Estado Novo. Então tem várias dessas, digamos, peculiaridades, né, locais, mas que ao fim e ao cabo elas todas convergem num esforço do Estado Novo para acabar com essas peculiaridades. Né? Porque o Estado Novo, ele vai, uma das pautas dele vai ser se insurgir contra sectarismos liberais, contra políticas né, que, digamos, reverberassem oligarquias que a Revolução de 30 buscou suplantar. Né? E isso eu percebi uma certa coesão, né? Claro, há peculiaridades obviamente, mas uma certa coesão do Estado Novo nessas políticas, né? Buscou infiltrar nas faculdades de Direito apoiadores, né, ferrenhos, ou converter, tem essa ambiguidade, né? Antigos, daí um aspecto dos juristas adaptáveis, né? Muitos que foram opositores ao regime se seduziam a ele posteriormente. Né, eram convencidos por Vargas a apoiar. Né? Esse caso da Faculdade do Recife é clássico. Né? O Agamenon foi deputado constituinte em 1934 e ele defendia o parlamentarismo, dizia que o presidencialismo é um absurdo, que ia causar ditadura intrinsecamente, o poder todo concentrado numa pessoa, era um parlamentarista. Veio o golpe do Estado Novo, ele foi nomeado interventor e fazia uma apologia muito forte a Vargas. Né? E ele era um sujeito muito cínico, né? Ele tem uma frase, já no final do Estado Novo, ele publica num jornal, num jornal governista lá em Recife, um artigo com o título O Mundo Mudou, e eu também. Né? Depois da derrota das ditaduras na Segunda Guerra, né? E aí alguém questiona, né? Alguém o questiona sobre isso, um menor cinismo, aí ele fala, bom... Esqueçam o que escrevi. Não, ele fala assim, ele elabora até de uma maneira engraçada, ele fala, ditadura é bom quando a gente é o martelo, não quando a gente é o prego. Então, tem essas peculiaridades, né? Mas, ao fim e ao cabo, eu acho que há uma tensão entre o particular e o geral, né, na forma como a teoria geral do Estado foi institucionalizada, mas, e eu tento captar isso, né, mas reverbera esse esforço educacional do Estado Novo para manter um controle federal, né, um controle centralizado da política educacional jurídica nesse período. Acho que seria, enfim, as peculiaridades, né, eu tento abordar algumas delas, mas eu acho que seria, enfim, basicamente isso. Vamos para as vendas, autógrafos, abraços. Esse é o motivo. Está encerrada a sessão. Esse é o motivo. Está encerrado? Eu vou achar o varinho mais rico.